Hoje é terça-feira, dia 29 de março, e aparentemente estamos a 2 dias do início de uma greve na rede municipal de educação de Feira de Santana, que acabou de retomar as aulas e retomou precariamente, devido às condições das escolas e da educação no nosso município. Uma greve é uma coisa que ninguém gosta, que ninguém quer. Às vezes até os próprios professores que estão reivindicando, mas preferiam obter o atendimento das suas reivindicações sem precisar entrar em greve. Bom, ninguém quer a greve, é o lógico a se pensar, mas hoje ficamos sabendo que pelo menos o presidente da Câmara quer e não tem vergonha de declarar isso. Declaro uma greve hoje, professora. Declaro uma greve hoje, declaro greve. Estou torcendo por essa greve. Nós temos que ter prudência. Temos que ter diálogo, né? Essa voz que respondeu, dizendo que tem que ter prudência, tem que ter diálogo, acredite, é da Marlé de Oliveira, da APLB, tantas vezes apontada como um radical. E, no entanto, o presidente da Câmara, quando ela está se aproximando ali da tribuna onde ela vai discursar, é quem a incentiva a fazer greve, o que é, no mínimo, uma irresponsabilidade. É lamentável que, em nome das diferenças dele com o prefeito, da oposição ferrenha que ele faz ao prefeito, tem todo o direito de fazê-lo, ele não se importe com o aluno, com as crianças que ficarão sem aulas, que é uma coisa que prejudica a elas e também prejudica os seus pais, suas mães, porque eles também têm suas atividades para fazer e é um transtorno quando os professores entram em greve. Mas, em nome da disputa política, o presidente Fernando Torres, da Câmara de Feira de Santana, não se constrange de pedir a Marlé de Oliveira que faça a greve e de dizer que está torcendo pela greve. É uma lástima. Mas a Marlé de Oliveira, ao subir na tribuna da Câmara, apresentou suas reivindicações e informou que, sim, a greve está aí agendada, mas que, se houver entendimento com a prefeitura, pode não acontecer. É o documento, a Assembleia foi de manhã, na última quinta-feira, dia 25, enviamos esse documento para a Secretaria de Educação e para o prefeito, dizendo que a categoria pode entrar em greve a partir de quinta-feira, dia 31. Mas, se tiver diálogo, a gente vai tudo isso ser avaliado na Assembleia. Amanhã à tarde estaremos na Secretaria de Educação para buscar mais uma vez, na véspera da Assembleia, uma resposta da Secretaria de Educação. Nesse conflito interminável da Câmara com a Prefeitura, hoje teve mais um round. A Prefeitura também parece não fazer nenhuma questão de estar em paz com a Câmara Municipal e, por conta disso, hoje o Moura Pinho, que estava previsto, procurador-geral do município, indicado pelo prefeito Roberto Martins, e que tem a reprovação quase que unânime, se não unânime, dos vereadores, ele iria depor na tal CPI da Saúde da Câmara Municipal. Mas foi lá apenas para dizer que não depõe, não, que não vai depor, e que ele tem o direito de fazer isso como advogado. E até para ele dizer isso, foi um transtorno, foi uma confusão, porque naquele exato momento estava acontecendo um outro depoimento dos 3 que tinham sido agendados para essa tarde de terça-feira. Não, excelência. Na sua hora, Vossa Excelência entrega, excelência. Só um minuto. Só depois aqui, excelência. Tá no meio do motivo. Não é aceito, excelência. A CPI não vai aceitar. A CPI não vai aceitar. Se Vossa Excelência está se omitindo, se Vossa Excelência... Estou dizendo, senhor, que eu não vou depor. Eu não concedi a palavra, Vossa Excelência. Eu não concedi a palavra, Vossa Excelência. Está protocolado na mão do senhor. Não. E do seu serviçal aí, ó. Em primeiro lugar, gostaria de pedir ao desrespeitoso secretário Moura Pinho, secretário do município de Feira de Santana, que de forma desrespeitosa e truculenta
desrespeitou esse plenário. E a Câmara, naturalmente, não perdeu a oportunidade de já divulgar também o acontecido. Desta maneira, Moura Pinho invade o plenário e diz que não vai depor na CPI da saúde. E assim estamos. É uma situação vexatória essa relação da Câmara com a Prefeitura, com o Executivo, do Legislativo com o Executivo, e a gente não vê um bom futuro aí adiante para a cidade, no final das contas, por conta desses desentendimentos que não cessam. Segundo o Moura Pinho, ele no ofício, ele dizia: não sei se sabem os senhores, mas eu sei que posso e devo simplesmente recusar-me a depor, cumprindo a garantia prevista no mesmo artigo 7º da Lei 8.906 de 94, que trata dos direitos do advogado. Ele, naturalmente, é advogado. Então, no artigo 7º consta que o advogado tem o direito de recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Então, embora o Moura Pinho diga que não há nada a esconder, mas ele também afirma que tem o direito de não falar e, por isso, não comparecerá à CPI. Porém, os vereadores já disseram que vão convocá-lo num outro formato e que exigirão sua presença. Vamos ver. Parece que será mais um estágio nessa pendenga de executivo com legislativo. E, enquanto isso, a cidade vai dando outros sinais de deterioração, né, já que a coisa não vai bem no setor público. Por exemplo, a Acordo da Cidade traz essa matéria hoje sobre um comerciante mostrando a situação de abandono do centro de abastecimento. Então, com fotos feitas pelo Paulo José e o texto aí da Laiane Cruz, a gente vai vendo realmente uma situação calamitosa que é relatada pelo Antônio Jailson, que tem há 38 anos, não é pouco tempo não, um box lá no galpão de carnes. E ele fala do lixo acumulado, do mato nas alturas, que a situação está mais grave no galpão de carne de porco e ovos. E também, segundo o Antônio Jailson, o mau cheiro é muito grande. Porque está faltando limpeza, a limpeza está ruim, está precária. Era para ser tirado todo dia o lixo, na opinião dele, e não é a opinião dele, é o certo mesmo. Uma feira que acontece incessantemente. E aí tem que limpar todo dia. Mas ficam 2, 3 dias sem limpar. E ele acha até que o galpão pode ser interditado. Olha que negócio triste aí, ó. Que imundície. Olha só essa outra foto do Paulo José. E assim, no momento que está em uso, pode até você entender que aquilo sujou. Mas depois tem que haver a limpeza, né? E essa limpeza não acontece. Não é todo dia que se limpa o centro de abastecimento. Então, dá nisso daí. Aparentemente, a gente tem a impressão de que o centro de abastecimento virou o patinho feio aí. A prefeitura não faz mais a menor questão. Depois que fez o shopping popular, os olhos se voltaram para lá e o centro de abastecimento está largado ao léu. Quando a expectativa e a conversa era justamente de que com o shopping popular a área seria valorizada, as coisas iam melhorar também para a área do centro de abastecimento. Mas não é isso que se vê, não. De forma nenhuma, vocês viram aí que o cenário é triste, deplorável. E outra área também funcionando mal na prefeitura é o SAMU. E no caso do SAMU, o pessoal que trabalha fica com receio de dar declarações, de mostrar a cara na imprensa, e
Também no mesmo acordo da cidade foram dadas declarações, sim, porém pelos parentes das pessoas que trabalham lá no SAMU. E então, as declarações relatando a situação dão conta de que falta material de trabalho, as ambulâncias estão sem manutenção, além de estarem velhas, né? Seriam umas ambulâncias antigas. O número de profissionais está reduzido. Houve corte no ticket de alimentação dos funcionários. Durante a pandemia foram cortadas gratificações. Lá na central, falta água para beber, falta material de higiene, falta material para higienizar as próprias ambulâncias. Imagina, isso traz um risco de contágio para os pacientes. E falta também material para o próprio atendimento dos pacientes. Diante de tanto uma situação assim tão precária, o secretário de Saúde disse que vai ver o que está acontecendo, por que está faltando material, o que está precisando. Não deveria ser necessário, né? Deveria a coisa funcionar normalmente, mas está difícil de ver as coisas funcionarem normalmente na Prefeitura de Feira de Santana. Muito bem. Vou passar aqui para o nosso próximo assunto, ainda relacionado à área de saúde, porque o morador de Salvador que anseia, certamente muitos já estão nessa condição, vendo outros tantos municípios dispensarem o uso de máscaras, mas em Salvador não é a intenção do governador liberar tão cedo. E o prefeito já tem dito, né, o prefeito Bruno Reis já tem dito que espera o aval do governo do estado, então não há uma previsão para que isso ocorra, não. O governador Rui Costa acha que ainda não é seguro, embora não queira divergir dos 8 prefeitos de municípios que já liberaram o uso de máscaras. Ele considera que, como ainda tem 1.500 pessoas comprovadamente contaminadas e 110 pacientes ainda em UTIs, o vírus está circulando e não é uma boa ideia liberar já. É preciso ver se ainda diminui a incidência da doença. Até porque, segundo o Rui Costa, muitos municípios deixaram de fazer exame. Então, por conta disso, haverá mais contaminação do que oficialmente está sendo aí registrado. Muito bem. E o ex-presidente Lula está em campanha. Ainda falta muito para ele chegar a vencer a eleição e voltar ao governo, se é que isso vai ocorrer. Mas, por incrível que pareça, ele já está provocando demissões no governo Bolsonaro. Sabe por que isso? É a situação da Petrobras. Já virou, evidentemente, alvo de campanha. Quando o PT começou a veicular suas inserções comerciais, qual é o primeiro assunto? Claro, preço da gasolina. Alguém aí na sua casa ganha em dólar? Seu salário sobe quando o dólar sobe? Então por que a Petrobras está reajustando o preço do combustível em dólar? Pois é, esse aí é um pedacinho do comercial. Claro que a gente não vai rodar o comercial todo. E, inclusive, esse pensamento, essa crítica que o presidente Lula, o ex-presidente Lula faz aí ao modo pelo qual a Petrobras reajusta o valor dos combustíveis, é igual à crítica que o Bolsonaro faz. Ele não se conforma em que a Petrobras coloque uma cotação do combustível no Brasil de acordo com os preços internacionais. Já pessoas que entendem do ramo do mercado dizem que é assim que tem que ser, que muito pior vai ser se a Petrobras tiver prejuízos. No entanto, a Petrobras tem tido lucros recordes, e aí as pessoas dizem, mas vai premiar os acionistas, mesmo que sejam acionistas minoritários,
em detrimento da maioria da população, que é prejudicada, porque o aumento dos combustíveis gera também inflação, que tem sido um outro problema gravíssimo para a popularidade do Bolsonaro. Mas, enfim, o mesmo posicionamento aí contra a política de preços da Petrobras tem sido também o posicionamento mesmo do Lula, tem sido o de Bolsonaro. E ele se preocupa muitíssimo com esse assunto, porque, como eu disse, ele vai se refletir também na inflação. E na inflação, segundo o Datafolha, o eleitorado, a população, está achando que a culpa toda é do Bolsonaro, quer dizer, a culpa do aumento do combustível, não é do ICMS dos governadores, não é da guerra da Rússia contra a Croácia, é responsabilidade do governo para 68% das pessoas entrevistadas. E aqui no cantinho você ainda tem à direita aí dessa notícia de hoje, da Folha de São Paulo, que 75% atribuem à gestão Bolsonaro a culpa pela inflação que atualmente atormenta o brasileiro. Mas atormenta mesmo. É uma preocupação generalizada porque tudo subiu de preço e não subiu pouco. Então, veio o anúncio, a solução que o Bolsonaro encontrou foi essa. Sai mais um general, o Silva e Luna, vai posto para fora mais um general do governo e assume agora o economista Adriano Pires, que já defendeu essa política de preços da Petrobras. Porém, também admite que se faça um controle do preço final para o consumidor, que se faça algum tipo de mecanismo que permita que esse preço possa ser, de alguma maneira, amenizado para quem vai pagar a conta lá, que o governo entre com recursos do Tesouro, etc. Então, supostamente, ele viria para implantar essa nova modalidade. Lembrando que o presidente fica meio de braços atados, de mãos atadas, porque a política de preços da Petrobras é uma coisa decidida em regulamento interno da companhia, decisões internas, decisões do conselho, e não é o presidente que manda nisso. Então, o Adriano Pires, que está aí, se quiser fazer essa modificação, tem um longo caminho a percorrer. Porém, há um outro dado, que é esse que está aí na coluna do Thales Faria no UOL. O presidente disse ao Adriano Pires que quer privatizar a Petrobras. Aí, inclusive, o Adriano Pires, que já também defendeu essa ideia, gostou, e o Paulo Guedes se entusiasmou, porque seria um sonho para ele privatizar a Petrobras. O Thales Faria diz que o Lula teria dito que a estatal dá muita dor de cabeça e que é melhor se livrar da empresa. Bem, como é praticamente um monopólio, a gente não tem visto como uma boa solução para esse tipo de questão você privatizar monopólio. O que tem ocorrido com empresas de energia e empresas de água, de saneamento, tem sido no mínimo, se não piorar o serviço, um aumento exorbitante de preços. E de onde que as pessoas vão tirar mais dinheiro para pagar as contas no Brasil, uma população que já é, em grande parte desse país, miserável. Bom, para encerrar, o Bolsonaro virou piada porque disse que botava a cara no fogo pela honestidade do Milton Ribeiro, né? Ministro da Educação. E aí, ó, o meme com ele, com a cara toda... a cabeça toda enfaixada porque sofreu naturalmente um incêndio devido às denúncias que acabaram tirando o ministro do cargo. Ele teve um áudio vazado em que admite repassar verbas do MEC para pastores recomendados pelo próprio Bolsonaro
né? Bolsonaro não estaria isento dessa história toda, mas acontece que esses pastores negociavam com os municípios em troca de vantagens que seriam para eles mesmos, e vantagens eleitorais também, mas também o suborno, até em Barra de Ouro, de acordo com um prefeito, pelo menos, que deu essa declaração à imprensa, um prefeito desses assediado, que disse que não pagou, e, enfim, como a história estava manchando a imagem em geral dos evangélicos, que estão muito ligados a esse governo, eles mesmos fizeram pressão, não tomaram conhecimento da situação específica do Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro que se dane se todos os evangélicos, em geral, estão sendo prejudicados, alguém tem que pagar, alguém tem que ser jogado às feras. Então, assim, o Milton Ribeiro perdeu o cargo. Só que, com a saída dele, lá se vai o 4º ministro da Educação, que sempre foram tão ruins que é incrível até que um dia tenham ocupado esse lugar. O colombiano, o Vélez, aqui foi o primeiro, um terror completo, uma pessoa que parecia completamente perdida na função. O Weintraub, esse do meio, esse daí, ele não estava perdido, ele simplesmente não queria ser ministro da Educação, queria ser um agitador de extrema-direita no governo. Estava lá para perseguir ministros do STF, para xingar ministros do STF, para defender a queda do STF e, enfim, a ditadura. E, por último, este que nem sequer foi empossado, porque quando ele foi anunciado, acabou, o Carlos Decotelli, acabou sendo verificado que ele tinha falsificado o currículo. E aí, diante do vexame, ele caiu, assumiu. Ele caiu sem ter sequer sido empossado, foi nomeado, foi anunciado, mas não foi empossado. Ele caiu e veio esta beleza do Milton Ribeiro, que também deu um espetáculo de mau administrador. Tivemos problemas com o Enem, tivemos problemas com... Ele deu declarações homofóbicas, ele deu declarações contra alunos com deficiência que atrapalham os outros, segundo ele, quando existe uma política já há muitos anos oficial de incluir os alunos todos no mesmo ambiente escolar, na mesma sala de aula. Enfim, não deixa nenhuma saudade o Milton Ribeiro, como também provavelmente não deixará o próximo ministro que vier. Parece que o empenho do governo é sempre escolher a pior pessoa possível para o cargo. Mas, para a gente encerrar hoje, vamos encerrar com uma charge diferente do meu amigo Borega, uma charge com áudio e vídeo sobre o Bolsonaro e sua cara que ele colocaria no fogo, supostamente, pelo Milton Ribeiro, pela honestidade do Milton Ribeiro. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Se queimou, né? Se queimou. Pois bem, então vamos ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta. Lembra de curtir, compartilhar, de se inscrever, de acionar as notificações para quem se inscrever. Abraço, até amanhã.